Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. A intercessão pelos Efésios. Prezados irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos hoje à lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. No capítulo 3, a partir do versículo de número 14 da Epístola aos Efésios, Paulo faz uma segunda oração em favor de seus leitores. Dessa vez, ele diz: por causa disso, me coloco de joelhos perante o Senhor Jesus Cristo. Ora, ele tinha acabado de fazer a revelação do mistério oculto, a igreja, formada por judeus e gentios, um só povo, cuja inimizade tinha sido anulada na cruz por meio da paz promovida por Cristo. E agora o apóstolo sente necessidade, outra vez, de interceder em favor daqueles irmãos. E o pedido de Paulo nesta oração é extremamente ousado. Ele diz assim, no verso 16, a oração dele: para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus vos conceda as seguintes bênçãos. É importante destacar isso para os nossos alunos. Paulo diz assim, segundo as riquezas da sua glória. Quando ele se ajoelha, quando se prostra diante de Deus para fazer esta oração, ele está confiado que existem insondáveis riquezas disponíveis para o crente, à disposição para a igreja, e ele então se ajoelha para pedir isso a Deus. Aprendemos então com isso, meus irmãos, que não há nada impossível, não há nada que Deus não possa realizar, não há nada que Deus não possa fazer. E o pedido de Paulo está no seguinte sentido: ele pede para que a igreja seja corroborada de poder, ele pede para que Cristo habite na igreja por meio da fé, que a igreja esteja arraigada e fundada em amor e que a igreja possa compreender perfeitamente as bênçãos, a eleição, a unidade e o mistério oculto e tudo o mais que foi projetado por Deus. Então, a nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro pedido de Paulo, corroborados com o poder do Espírito. O segundo pedido, arraigados e fundados em amor. E o terceiro, um tópico que trata sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Então vamos a esse primeiro aspecto da oração de Paulo. Corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo Paulo pede a Deus para que aquela igreja esteja cheia de poder, que aquela igreja seja revestida de poder, que o Espírito Santo seja pleno na vida da igreja. E aqui é importante salientar que o apóstolo Paulo não está dizendo que aquela igreja não tem poder, ele não está dizendo que ela não tem o Espírito, ele está pedindo a Deus que ela seja corroborada, que esse poder seja aumentado, que esta unção seja maior, que o Espírito Santo revigore a igreja continuamente. E esta lição precisamos aprender. Precisamos buscar a Deus continuamente para sermos revestidos de poder, corroborados de poder constantemente. A liderança da igreja tem a responsabilidade de fazer esta oração. Cada membro individualmente tem que fazer esta oração,
Paulo se sente responsável não só pela igreja de Éfeso, mas por todas as demais igrejas que Deus lhe permitira implantar durante o seu ministério, e agora ele ora, ele pede a Deus que essa igreja seja revigorada continuamente do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo sabe que sem o poder do Espírito Santo a igreja não prospera, a igreja não avança, a igreja não ganha almas, os milagres não acontecem, a bênção de Deus não é derramada, a igreja se torna apenas um lugar de reunião. Ela não é mais templo de Deus, ela não é mais morada do Altíssimo, porque a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é cada um de nós. E se nós nos reunirmos no templo, no santuário, apenas como se fosse um clube, para nos revermos, para estarmos juntos, para buscar algum tipo de entretenimento e até de convívio social, então nós estamos fora do propósito da igreja. A igreja precisa ser corroborada de poder, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo continuamente, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre o seu povo. Nesta oração, Paulo também pede que Cristo habite na igreja. E aí surge uma pergunta: ora, Cristo já não habitava naquela igreja? E aqui nós temos então uma informação relevante, porque no versículo em questão, o verbo que o apóstolo Paulo usa para habitação significa habitação permanente, ao contrário de habitação temporária ou provisória. Ou seja, em outras palavras, Paulo reconhece que Cristo habita neles, mas ele pede ao Senhor que habite continuamente. No mesmo sentido do pedido anterior, ele quer que o poder de Deus naquela igreja seja constante e que Cristo habite permanentemente no coração daqueles irmãos. E isso se dá por meio da petição, da oração, do clamor, da intercessão, conduzindo a igreja à comunhão com Deus, conduzindo a igreja a ter temor a Deus, conduzindo a igreja a amar a palavra, obedecer a palavra, santificar-se. Essa também deve ser a nossa oração, a nossa intercessão em favor do povo de Deus. No segundo ponto, Paulo também clama para que a igreja seja arraigada e fundada em amor. Essas duas expressões, arraigada e fundada, elas fazem referência, arraigado, a uma planta enraizada, uma planta que tem raiz profunda, uma planta que não se demove do seu lugar facilmente. E fundada vai no mesmo sentido, no alicerce sólido, de que não se pode mover facilmente. Paulo disse, olha, a igreja tem que estar arraigada, enraizada e fundada em amor. Porque o amor é a gênese do Evangelho. O amor é a gênese do cristianismo. Deus é amor. O apóstolo João vai dizer que se alguém diz que conhece a Deus e não ama o seu irmão, o tal é mentiroso. E Paulo então enfatiza que a igreja precisa estar enraizada e fundada em amor. Na revista, na lição, trazemos algumas informações, como por exemplo, que a igreja que não tem amor é uma igreja que não tem sustentação alguma. A igreja se torna apenas uma reunião, um clube, porque o amor precisa fazer parte da nossa vida diária, constante. Amar o irmão, amar o próximo, amar o adversário, amar os inimigos, amar a Deus. A igreja precisa ser identificada como a igreja de Cristo. Se o mundo olhar para nós e não ver em nós o amor de Deus, e o mundo ver apenas em nós preconceito, discriminação, ódio, rancor, e o mundo ter informação de que no nosso meio existe dissensão, que no nosso meio existe tumulto, inimizades, como poderemos testemunhar do amor de Cristo? Então, Paulo enfatiza essa
necessidade da igreja de estar arraigada e fundada em amor. Isso fala de intensidade, a intensidade do amor de Cristo presente nas nossas vidas. E no terceiro tópico, nós tratamos aqui sobre a bênção de Deus que excede o pensamento humano. Paulo, na sua oração, ele reconhece que está fazendo uma oração ousada, mas ele diz assim, no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, verso 21, a esse glória na igreja, por Cristo em todas as gerações, para todo sempre. A oração de Paulo é ousada, é uma oração profunda. Ele está pedindo, Deus, abençoa a igreja, que a igreja seja próspera espiritualmente, que ela seja corroborada de poder, que o teu Espírito Santo habite na plenitude na vida da igreja, que o Senhor Jesus habite na igreja diariamente, constantemente, e que essa igreja seja arraigada e fundamentada em amor. E nos parece que a petição de Paulo é extremamente ousada, como já citei. Porém, ele disse, a minha oração, embora ousada, pode ser atendida, porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Ainda na oração, ele pediu que a igreja pudesse conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, cheio de toda a plenitude de Deus. Ou seja, esse amor altruísta do Senhor Jesus, esse amor que não espera nada em troca, esse amor que não espera retribuição. Nós devemos amar como Cristo nos amou, estando mortos ainda ofensas e pecados, sem ter mérito algum, Ele nos amou. E esse amor a igreja precisa refletir. Hoje, nós ouvimos muitas pessoas falarem em amor. Poesias, poemas, música, na cultura, muito se fala de amor. Mas quase sempre o amor que se fala e o amor que se cobra é o amor que o outro deve ter para mim, e nunca o amor que eu devo ter para com o outro. As pessoas têm uma exigência, elas dizem, onde está o amor? Cadê o amor? Mas sempre, quase sempre, quando essa expressão é utilizada, é no sentido de cobrar o amor que o outro deveria ter para comigo, ou o amor que o outro deveria ter para com o terceiro, mas nunca o amor que eu deveria ter para com o outro. Então, amados, que nós não tenhamos essa hipocrisia em nossas vidas, mas que possamos vivenciar este amor, o amor de Cristo, o amor de Deus, e que tenhamos essa plena convicção, Deus é poderoso para fazer além daquilo que pensamos, além daquilo que pedimos. E Paulo conclui dizendo que esse Deus poderoso é digno de glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Então, esse capítulo finaliza com esta petição, orientação. A glória é devida a Cristo na igreja, hoje e para sempre. Esta é, portanto, a intercessão de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo número 3. Na verdade, a segunda intercessão. Ele já tinha orado antes, pedindo que os crentes fossem iluminados no entendimento. E agora ele pede que esses crentes sejam corroborados de poder, que Cristo habite abundantemente sobre eles, que o amor de Cristo seja intenso na vida da igreja, e nos alerta que quando nós oramos, Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos, e a Ele glória para sempre. Deus vos abençoe, um abraço, até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.